Hoje nós vamos trabalhar um tema que desde a minha conversão, eu tinha 11 anos de idade, eu tenho buscado entender, servir ao Senhor com alegria. Isso está registrado no Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Desafio, irmãos. Mas aí eu, na estrada longa da vida, na caminhada, eu fui buscar esta alegria. A alegria que o salmista está dizendo não é uma alegria que me motiva a louvar a Deus. É uma alegria que está em mim, que sem esta alegria eu não consigo viver. É mais ou menos assim, irmãos. Eu não dependo, o salmista está dizendo isso. Servir ao Senhor com alegria é não depender de nenhum fator externo para servir ao Senhor. Por exemplo, se eu for abençoado, eu vou aceitar o convite que o pastor me fez de ser líder. Então, eu estou dizendo que para eu adorar ao Senhor, eu preciso estar condicionado a algo. Não é essa alegria que o salmista está dizendo. Outra alegria errônea que nós temos é entender o seguinte, é não compreender o seguinte, que a gente está na casa do Senhor e que parece que se eu não tiver bem, eu não sirvo bem. Aí eu vou dizer para você que não. Nós não dependemos, não somos limitados e não são as consequências que nos determina o que é servir o Senhor com alegria. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Servir ao Senhor com alegria, você vai entender através de uma compreensão mais profunda. E eu quero compartilhar com vocês um testemunho do Jefferson, da Igreja Batista Renovada. O Jefferson, na sua trajetória, ele me ensinou no seu testemunho o que é servir ao Senhor com alegria. Eu aprendi o que é servir ao Senhor com alegria no testemunho do Jefferson, da Igreja Batista Renovada. Uma benção. Jefferson tinha uma Belina. Quem está aqui que já ouviu falar no nome desse carro chamado Belina? Levanta a mão para eu ter uma noção aí, Belina. Os de agora eu acho que nem imagina o que é uma Belina. É jurássica. Quem teve Belina já está chegando no céu da portinha, dizendo: eis-me aqui. O Jefferson tinha uma Belina e ele dependia da Belina, ele servia a sua família, o ordenado da família era em função da Belina. E o Jefferson tinha a Belina há pouco tempo. Houve um trabalho na igreja e os filhos do Jefferson tiveram um acampamento na igreja e aí ele teve que, às pressas, para não perder o culto, o Jefferson teve que, às pressas, se organizar com a esposa, ir até a igreja, pegar esses meninos, levar para casa, dar banho e voltar para o culto. Jefferson pega a super Belina. E ele pega a Dutra, porque como a igreja ficava ali aos arredores ali, Jacareí e tal. E pegou a Dutra. Pegou os filhos. Levou os filhos para casa. Dá um banho nos filhos, vamos voltar para a igreja. Na segunda, isso domingo, na segunda, Jefferson tinha que pegar todo o material para entregar na Belina, com a Belina. Ele tinha que pegar todo o material para entregar aos seus fornecedores, aqueles a quem ele fornecia, enfim. Ele precisava da Belina. Foi para a igreja, pegou a Dutra e de repente começou a sentir o cheiro de queimado. De repente, a Belina começa a trepidar. Jefferson encosta a Belina, aí ele vai até a roda, dá uma olhada, balança, está um pouquinho, escapando um pouquinho, mas nós vamos na fé. E aí ele entrou, foi para a igreja, pegando ali, com bastante dificuldade, a Dutra, e o povo que ia passando dava sinal: ei, a roda.
Ele, eu estou sabendo. Aí ele parou mais uma vez, deu uma olhada, não, dá para chegar na igreja. Quando o Jefferson, com a sua família, está próximo da igreja, ele chega. A igreja tem um estacionamento de frente, assim, logo na entrada, e ele, quando ele estacionou, a roda soltou. Foi ele chegar na igreja, a roda soltou e quebrou a ponta do eixo da belina. Ô, irmãos, quebrar a ponta do eixo de uma belina, você não vai achar tão fácil o eixo, né? O Jefferson se desesperou. Ele nem se lembrou do livramento que foi a trajetória na Dutra. Jefferson já estava preocupado com a segunda-feira, ele dependia da Belina para fazer a entrega, porque se ele não tivesse a Belina para fazer a entrega, ele ia perder, o financeiro dele ia ficar ruim, a coisa ia ficar brava para ele. Jefferson entrou na igreja, aí tinha um anexo na igreja, Jefferson sentou ali próximo do anexo, Jefferson começou a chorar, e muito. Mas o choro do Jefferson era porque no dia seguinte ele precisava da Belina. E a Belina estava quebrada na frente da igreja. Um irmão viu Jefferson chorando muito. O irmão viu o Jefferson chorando muito. Esse irmão chegou, viu esse homem sacudindo, assim, o choro era tão grande, esse irmão não podia consertar a Belina dele. Esse irmão sequer tinha dinheiro para ajudar o Jefferson. Esse irmão sequer sabia o que o Jefferson tinha. Mas esse irmão colocou a mão no Jefferson e falou: eu não sei o que você está sentindo, mas a tua dor chegou em mim. O Jefferson levanta, abraça esse irmão e ele entende o que é a alegria do Senhor. Esses dois começam a se abraçar, esses dois choram. O Jefferson então lembra: se eu cheguei aqui, o Senhor me deu livramento. Se eu estou aqui, Deus vai falar e vai cuidar de mim. Jefferson louvou, adorou o Senhor a noite toda. Foi um momento de ouvir, um momento de dar ao Senhor, foi um momento de receber do Senhor. Terminou o culto, a Belina quebrada. Quando Jefferson meio envergonhado, né? Os irmãos, cada um foi pegando seu carro, foi embora, ficou Jefferson, a Belina e a família. Na frente da igreja, uma pessoa que não frequentava a igreja, uma pessoa não convertida, sai, abre o portão e fala: o que aconteceu com o teu carro? Meu irmão, o que aconteceu? Irmão, hein? O que aconteceu com o teu carro? Ah, a roda escapou, o eixo quebrou. Ele falou: vamos consertar. Quase 10 horas da noite. Ah, irmão, quebrou o eixo, a roda, onde que eu vou arrumar uma roda? A roda danificada. Ele até disse que a roda, ela não tem 4 parafusos, são só 3 parafusos elevados, uma coisa diferente, assim, difícil. Ele falou: não, tem um conhecido meu na rua de cima, que ele tem uma mecânica. Qualquer coisa a gente leva e guincha até lá, ou a gente chama ele para dar uma olhada aqui e ver o que ele pode fazer. Foram até a mecânica. Jefferson estava meio incrédulo, porque Belina, roda quebrada, eixo comprometido. Quando ele chega lá, o mecânico não só tem a roda da Belina, como ele consertou o eixo, porque ele tinha a ponta do eixo. Maravilha, Senhor, glória a Deus. Irmãos, onde hipoteticamente poderia se compreender, o cuidado de Deus é nos detalhes. Quando Jefferson entendeu que o louvor dele não podia ser comprometido pelo medo do amanhã, quando Jefferson entendeu que a situação que colocou ele naquela preocupação não podia impedir a adoração dele, ele entendeu o que é servir ao Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria é agora. Deus está vendo, está aqui agora. O amanhã pertence a Ele, e eu creio que até antes desse culto terminar, haverá de Deus algo especial para a minha vida. Mas mesmo que não houver, eu entreguei o meu melhor para Ele, porque eu não dependo de nada para servir ao Senhor. Amém, igreja?
Quando você abre a palavra do Senhor no Salmo 100, vamos lá comigo? Salmo 100. O salmista aqui, ele traz o porquê de servir ao Senhor com alegria. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Aí, servir ao Senhor com alegria, e a Belina está quebrada. Vou servir ao Senhor com alegria. Vou servir ao Senhor com alegria, e amanhã eu tenho que entregar para os fornecedores e a Belina está quebrada. Vou servir ao Senhor com alegria. O meu serviço não depende da Belina arrumada, não depende dos fatores externos. Servir ao Senhor com alegria é obedecer o chamado do Senhor. Ele continua dizendo, no verso 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. O que ele quer dizer aqui? Reconheça que aquele Deus que você está buscando é o Deus que providencia a roda da Belina que ninguém tem. O Deus que você está buscando nesta manhã é o Deus que vai prover para que amanhã a sua entrega seja realizada. O Deus que eu estou servindo agora e que não estou mostrando para Ele que eu dependo de que Ele faça algo para eu adorar, é o Deus que cuida do meu amanhã. Eu buscarei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe por que Deus abençoou o Jefferson? Porque o Jefferson trabalhava. O Jefferson tinha o trabalho dele, estava tudo já. A Bíblia diz que Deus vai acrescentar aquilo que você já está fazendo. Então, nesta manhã, o servir ao Senhor com alegria é trazer sob a perspectiva de que servir ao Senhor não é algo circunstancial. Eu só sirvo se estou alegre. Eu só venho para a casa de Deus se me cumprimentarem. Eu só faço alguma coisa para Deus se Deus fizer alguma coisa para mim. Isso não é servir ao Senhor com alegria, isso é interesse. Mas servir ao Senhor com alegria é atravessar a Dutra com toda a tua família naquele carro com risco de perder a roda, chegar e oferecer ao Senhor o melhor culto, a melhor adoração. O irmão até não teve nada para oferecer para ele no sentido material, mas Deus, através do irmão, estava abraçando o Jefferson, dizendo: bem-vindo aos meus braços, nós estamos aqui e te acolhemos, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, servir ao Senhor com alegria não é alegria circunstancial. Eu preciso ter para fazer, eu preciso receber para oferecer. O servo que serve ao Senhor com alegria, que apresenta-se ao Senhor com alegria, ele não depende de fatores externos para servir ao Senhor. A minha pergunta para você: o que está te faltando para você servir ao Senhor, se Ele já fez tudo por você? O que está faltando? A experiência desse irmão da Igreja Batista Renovada, ela tem mostrado para mim, definitivamente, que nenhuma situação é capaz de impedir a satisfação de estar na presença do Senhor. A alegria é fruto da comunhão e não depende de fatores externos. O que me causa alegria é a presença do Senhor. A presença do Senhor é que me traz alegria. Se eu receber bênção, não é a bênção que me motiva a ser alegre, mas a presença do Senhor me traz alegria. Uma outra situação, irmãos, que aí eu quero chamar para a nossa realidade agora: fidelidade em todas as condições. A Belina quebrada não pôde separar o Jefferson do amor de Deus. Vou repetir: a sua enfermidade não te separará do amor de Deus. O diabo assolando a tua vida não te separará do amor de Deus. A pergunta nesta manhã, para nós que estamos neste lugar: quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Deus. Romanos, vamos lá comigo, capítulo 8. O Jefferson, com seu testemunho, me mostrou
o que de fato dá para entender sobre a alegria, a maior alegria é estar na presença do Senhor. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta para que a gente responda: não existe nada que tenha poder de te separar do amor de Cristo. Tremendo isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, ele está falando aqui, meu irmão, amar a Cristo não é não ter problema. Amar a Cristo é enfrentar problemas e ter consciência que mesmo enfrentando estas situações, eu jamais deixarei de ter satisfação na presença do Senhor. Quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e a situação lá é grotesca, é pesada. Quinta-feira estávamos aqui reunidos e nós tínhamos aqui o conhecimento de uma situação muito tribulosa de uma determinada pessoa na quinta-feira. Mas teve um momento que nós na TBP nos reunimos como unidos, como numa comunhão, e nós oramos uns pelos outros. Na hora nesse período, eu procurei essa pessoa. Eu falei, eu quero estar junto com essa pessoa. Essa pessoa se antecipou e foi estar só com Deus. Essa pessoa estava só com Deus. Eu respeitei esse momento. E aí nós oramos, nós cantamos, nós nos unimos em oração. E aí teve um momento coletivo. Irmãos, quando eu olhei para essa pessoa, já não era aquela pessoa que tinha entrado abatida, preocupada. Ela precisava de um tempo com Deus. O tempo veio. E quando Deus a acolheu, quando ela se levanta, ela já não é a mesma pessoa. A alegria do Senhor é a minha satisfação de estar na presença dEle. E eu, conhecendo as dificuldades da pessoa, eu olhei e eu falei, essa é a verdadeira alegria. Nada me tira a satisfação de estar na presença do Senhor. Mas em todas estas... por amor de ti, lá no versículo 36, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Você está entendendo? É a alegria do Senhor que está em mim, é que me faz vencer os desafios do cotidiano, porque se depender do mundo, eu sou levado à morte todos os dias. O problema está todo dia batendo a porta, o pecado está todo dia batendo a porta, mas por amor a Ele, a satisfação de servi-lo é o que me faz estar de pé. A alegria do Senhor tem motivado a multidões, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque quando eu alegro o Senhor com a minha obediência, a alegria do Senhor me satisfaz. Eu quero dizer para você nessa manhã que a alegria do Senhor é quando nós satisfazemos o Senhor. Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Ele sabe como que está a minha vida e é para Ele que eu entreguei a minha vida. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou, que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está escrevendo para uma igreja que está recebendo um engano. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que está ouvindo historinhas que não tem nada a ver com Deus. Ele está falando, mas aquele que conhece, aquele que viveu, aquele que está, aquele que comparece, aquele que vive debaixo das asas, que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado à sombra do Onipotente. A alegria do Senhor é a minha satisfação. Se eu estou alegrando o Senhor, essa alegria é a minha força.
Se Deus está alegre com as minhas atitudes, esta alegria é a minha força. Quando o apóstolo Paulo, provavelmente ele estava na cidade de Corinto escrevendo esta carta aos romanos, ele estava preocupado com aqueles irmãos que estavam pendendo na fé, por ouvir histórias que não eram reais, histórias que não estavam condizendo com aquilo que é a verdade. Então Paulo se levanta para escrever e fazer um chamado para esses irmãos. O que você deve entender, que o que você faz é tão importante quanto aquilo que você é, ou seja, mantenha-se, a sua atitude deve ser única, exclusiva para servir e adorar ao nosso Criador. Certeza da presença constante do Senhor. Quando ele escreve isso, ele está falando, não é historinha que apaga a história maior que você tem com Cristo. Não é qualquer poder do mal, do inferno, não é nem o próprio diabo e os teus anjos que pode te separar do amor de Cristo. Por amor dele, esta frase, por amor do Senhor, eu enfrento todas as coisas. E é por amor dele e para a satisfação da minha existência que eu sirvo ao Senhor. Quando o povo sai do Egito, o Senhor já começa a implantar o serviço ministerial. Vocês agora serão levantados. Junta a tribo de Levi e fala, vocês não receberão porção, porque vocês serão serviçais dentro da minha casa. Servir ao Senhor com alegria é obedecer ao Senhor naquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer. Hoje, irmãos, existe aqui um pêndulo, que é aquele que está para lá e aquele que está para cá. O Senhor nessa manhã está falando, você está pendendo para onde? Aonde está você que eu quero falar com você? Aonde está você que eu quero estar no mesmo corpo que você está? Aonde está você que eu dei um talento na tua mão e você enterrou? Aonde está você? O Senhor nesta manhã está chamando aqueles que estão ficando esquecidos de que Ele tem algo extraordinário para realizar. Hoje, a alegria do Senhor não está vinculada àquilo que Ele me dá, mas a alegria do Senhor está vinculada à presença do Senhor na nossa vida. Eu termino essa ministração fazendo uma análise da nossa vida com Deus, para esse momento específico que é a ceia do Senhor. Abra também a sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 11. O povo da igreja estava achando que a ceia era uma confraternização de irmãos. Eles estavam entendendo que a ceia era uma festinha, que poderiam comer e beber e se divertir sem um propósito. O povo que se reunia na igreja de Corinto, eles tinham algumas aspirações que estavam distintas do que de fato era a ceia do Senhor. E aí Paulo vai e faz um conserto, porque existia um desequilíbrio, um desnível na igreja. Quem chegava comia primeiro, quem chegava depois não tinha comida, os que tinham mais dinheiro comia melhor, era uma desordem, tinha gente que se embriagava. Então Paulo falou, peraí gente, isso não é a ceia do Senhor. Eu vou falar para vocês o que ele transmitiu para mim. E ele escreve o seguinte texto, 1 de Coríntios 11, versículo 23, ele vai traçando esse curso. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Vamos fazer uma análise se o que vocês estão fazendo está certo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ele está falando, o encontro é para a memória do sacrifício que Jesus realizou. O encontro não é para beber, encher a barriga, não é para encontrar irmãos, não é apenas para uma confraternização. O encontro é para a memória, para saber que Cristo fez algo em função de cada um de nós.
E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele está falando, Jesus veio, cumpriu o que ele tinha que cumprir e Jesus voltará. Na ceia nós precisamos também lembrar dessa mensagem. O sacrifício foi feito, mas Jesus retornará. Portanto, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Consciência, relação e decisão. Eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo. Tenho consciência de que eu preciso me relacionar com Deus e tomar uma decisão na minha vida. O Senhor está falando isso para cada um de nós nesta manhã. Amém, irmãos? Consciência, relação e decisão. A ceia é um ato de consciência. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é na minha vida. Eu tenho consciência. Eu tenho também a relação. Eu não me relaciono com Deus no domingo, me relaciono com Deus todos os dias. E se eu estou com Deus e Deus está comigo, eu sei quais são as decisões que eu devo tomar, eu sei quais são os amigos que eu devo escolher, eu sei quais são as áreas da minha vida que devem ser consertadas. Então, consciência, relação. E se eu estou relacionando com Deus, eu tenho a decisão. Eu escolho Deus. Eu escolho andar com Deus. Nesta manhã, consciência, relação e decisão. Paulo está falando sobre isso. Consciência do ato de ceiar. Não estou falando, irmãos, de imposições doutrinárias da igreja. Ele está chamando a igreja a uma relação. Quem tem relação com Deus não precisa do pastor falar: ó, você é casado, você não está casado, ó, você fez isso, você fez aquilo. Quem tem relação com Deus sabe quem Deus é e o que é para Deus. Não fique esperando. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A única coisa que é necessário na ceia, irmãos, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, descer as águas do batismo, aceitar Jesus, descer e publicamente aceitar e se dar ao batismo, e assim você pertencente ao corpo de Cristo, você fazendo parte da igreja, você tem total direito de participar da ceia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não dependo de nada externo para ter alegria em servir ao Senhor. A minha satisfação está em servir a Deus. Essa é a mensagem desta manhã. Adorem ao Senhor com alegria pela satisfação de estar na presença dEle.